Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, buscando a paz, as bênçãos e as misericórdias do nosso Deus para nossas vidas. Que Ele possa estar nos abençoando, nos guardando e que a sua paz e o seu amor repousem sobre cada um. Vamos trazer um estudo que tem por tema: recebemos sinais de Deus? Vamos meditar na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. O texto básico está em Isaías 7, verso 14, que nos fala: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías, ao fazer esta revelação, ele revela que viria do Senhor um sinal, e o profeta tentava fazer com que o rei de Israel entendesse que não haveria o que temer, pois Deus estava com Israel e que seria ali o nascimento do remidor de nossos pecados. Mas aquele povo não acreditava na profecia de Isaías. E ele disse: se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. Isaías 7, verso 9. E assim ocorre com cada um de nós. Recebemos os sinais de Deus e, se não crermos, não poderemos permanecer em Cristo. Hoje, pregamos a volta de Jesus. Mostramos os sinais descritos na palavra. Mas quantos creem e esperam esta vinda? Nem todos, e por isso pecam. O cumprimento dessa profecia que foi feita por Isaías se concretiza com o nascimento de Jesus, que é um nascimento sobrenatural. Pois nos nasceu o Messias, Filho de Deus, para que ele fosse Deus homem, Deus conosco, Emanuel. Já os judeus e céticos, os incrédulos, como era de se esperar, nunca aceitaram esta possibilidade. Negam Jesus como sendo Filho de Deus, o veem só como tendo sido um profeta. No entanto, Jesus foi o único que cumpriu a profecia com perfeição. Ele a cumpriu de maneira perfeita e absoluta, como veremos. O nome Deus está conosco significa que Deus nos apoiará e Jesus tem sido nosso apoio, pois Ele está sempre junto de nós e, ao mesmo tempo, sentado ao lado de Deus, intercedendo por nós. Jesus Cristo não é meramente uma pessoa importante que viveu e morreu há muitos anos atrás. De acordo com a Bíblia, ele é o Deus Criador. Ele viveu nessa terra como homem para derramar seu sangue e nos dar vida, resgatando esta humanidade pecadora do poder do pecado de Satanás e da morte. Ele está vivo hoje e dá vida eterna a todos quantos o buscam. Jesus nos prometeu vida eterna, e são muitos os que até nossos dias o renegam, mesmo conhecendo a palavra, como os judeus. Pois vejamos o que nos fala João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus é a vida eterna. Encontramos nas palavras de Jó uma profunda verdade e que pode ser aplicada à vida de Jesus, pois teve na terra breves dias e foram muitos que se levantaram contra ele, políticos, religiosos e, por que não dizer, Satanás. Veja o que nos falou Jó. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Jó 14, verso 1. Jesus jamais teve dias de tranquilidade e por isso muitas vezes se viu obrigado, mesmo sendo o Filho de Deus, a se retirar para os montes e desertos e orar, pois só assim é que conseguia vencer tanta tribulação. E tendo-os despedido,
foi ao monte a orar. Marcos 6, verso 46. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6, verso 12. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas 5, verso 16. Aqui encontramos um sinal de Jesus. Não venceremos sem oração, pois nós, que nada somos, queremos vencer as tentações sem orar. Clamamos a Jesus que nos livre, sem querermos passar por um tempo diante dele, colocando aos seus pés as nossas aflições. Isso muitos entendem não ser necessário, pois dizem que ele sabe todas as coisas. Mas quando trouxeram Bartimeu diante de Jesus, ele lhe perguntou: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu possa ver. Marcos 10, verso 51. Nesse mesmo capítulo, encontramos Jesus fazendo a mesma pergunta. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse: que queres que eu te faça? Que eu vos faça? Marcos 10, 35, 36. É certo que Jesus sabia a que eles tinham vindo, mas queria ouvir deles o que pediam. Seguir a Jesus como caminho significa mais do que só louvá-lo com nossos lábios. Temos que colocar diante dele em oração aquilo que queremos que ele nos faça. Nós vivemos cansados e atribulados. No tempo de Jesus não era diferente. E foi por isso que ele disse que era o caminho pelo qual a humanidade deveria seguir. E essas palavras ditas milhares de anos atrás expressam o sentimento de muitos dos que vivem hoje em dia. Mas nós, hoje, temos uma saída: Jesus Cristo. Ele disse de si mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, verso 6. Para tudo que é verdadeiramente bom, tanto nesta vida como na vida vindoura, Jesus Cristo é o caminho, porque aqui ele nos dá repouso e na vida eterna salvação. Vamos ver de que caminho Jesus nos falou. Jesus, o caminho para uma vida melhor. Jesus revelou o propósito de sua vinda à terra com as seguintes palavras: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, verso 10. Jesus providencia esta vida melhor, oferecendo a solução para os problemas que tornam a vida difícil: culpa, insatisfação e medo. Ele não promete riqueza ou luxo, mas nos conforta com uma mensagem de um Pai amoroso no céu, que cuida de seus filhos e que proverá as coisas de que eles verdadeiramente necessitam. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais destas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, verso 31, de 31 a 33. Mesmo sendo conhecedores da palavra, muitas vezes nos inquietamos. As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que mais completamente se dedicam a seguir Jesus como o caminho. Mas é necessário que conheçamos este caminho, senão corremos o risco de nos perdermos, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1, verso 8. Jesus, o caminho para o perdão dos pecados. O pecado de uma ameaça mais séria contra nosso bem-estar do que qualquer perigo físico, econômico ou social que enfrentamos. Entretanto, todos nós somos culpados de pecado e incapazes por nós mesmos de remover sua mancha.
O pecado é violação da lei de Deus. Somente Deus pode perdoá-lo. Ele providenciou nosso perdão através de Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, verso 7. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 1 Pedro 2, verso 24. Depois de seu sacrifício por nós, Jesus explicou como aqueles que estão perdidos no pecado podem ter a remissão dos pecados e serem salvos, e disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Lucas 24, versos 46 e 47. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, verso 16. Jesus é o único caminho do perdão. Agora vamos encontrar o Jesus, o caminho para sair da confusão religiosa. Muitos dos que desejam seguir a Cristo são confundidos pela multidão de denominações e de doutrinas conflitantes ensinadas por aqueles que professam ser cristãos, mas que invertem o que diz a palavra ao seu prazer e confunde a muitos. Não precisamos fazer parte desta confusão, porque Jesus não é religiosidade e nem doutrinas. Ele é o caminho. Não confunda Jesus com denominações. Em Mateus 16, 18, Jesus prometeu: edificarei a minha igreja. Lemos sobre o começo da sua igreja em Atos, capítulo 2. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, verso 47. O Senhor continua em nossos dias, acrescentando à sua igreja aqueles que estão sendo salvos. Se somos salvos, estamos em sua igreja e unidos com todos os outros que nela estão. Pois a palavra nos revela que há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, versos de 4 a 6. Este é o genuíno evangelho de Jesus. E se a palavra nos revela que não há pluralidade de espírito, de fé, de batismo e um só Deus, então por que pluralidade de religião? É bom para nós adorarmos e trabalharmos com outros indivíduos salvos, que são ligados conosco em Cristo por estes laços da união. Mas se ingressamos em outro corpo que não segue o Evangelho segundo Jesus, aceitamos outro Senhor ou aderimos a outra fé que não vem de Jesus. É aí que estamos deixando a unidade pela qual Jesus orou em João 17, do verso 20 a 21, que nos diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é o que fazemos nesse ministério de cumprirmos o ID de Jesus. Quando evangelizamos e rogamos pelos que ainda não são salvos, jamais pregamos denominação, mas o verdadeiro evangelho da salvação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Essa é a verdade. Jesus, o caminho para o céu. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, verso 27.
Não há remissão de pecados pela reencarnação, por desejo de familiares, por rezas ou orações. Essa doutrina é vã. Não faz parte do Evangelho e nem do corpo de Cristo, pois são doutrinas que negam o sacrifício de Jesus. A morte é a porta tanto do céu como do inferno. Morrer em Jesus é morrer no caminho para o céu. Morrer sem Jesus é seguir o caminho do inferno. Então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, verso 13. As nossas obras nos acompanharão. Se boas, descansaremos com Cristo. Se for má, não haverá descanso. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Sem que se tenha conhecimento da verdade, haverá como se ter direito à árvore da vida e de se entrar na cidade de Deus pelas portas? Jesus, o caminho para Deus. As pessoas perdidas necessitam mais do que de perdão dos pecados. Elas precisam de recuperação daquela íntima união com Deus que perderam por seu pecado. E foi por isso que o Senhor enviou Jesus ao mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, verso 19. Voltar ao primeiro amor. É isso que se faz necessário. Jesus declarou que só se pode chegar a Deus através dele e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Encerramos este estudo fazendo uma comparação com outra profecia de Isaías, que é a complementação do que foi profetizado no texto básico desse estudo, que assim nos fala. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para formá-lo e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, do verso 6 ao 7. Todavia, se não crerdes, certamente não haveis de permanecer. Isaías 7, verso 9. Pois este estará afastado dos caminhos do Senhor Jesus, dos caminhos do Senhor Jesus, e junto dele não vão estar. A volta de Jesus está próxima. Esses são sinais que a palavra nos dá para que venhamos a ser salvos. Você crê nessas palavras? Se crer, certamente que já está salvo. Olhe os sinais dos últimos dias. O fim dos tempos estão se aproximando. E aquele que estiver em Jesus será salvo. Aquele que dele estiver afastado não será salvo, não ganhará o gozo da salvação. Que Deus tenha misericórdia de todos e nos abençoe e nos guarde nas suas santas mãos. Amém, irmãos.